explicar para vocês substância pura e mistura. Mas antes da gente começar, nós temos visitantes. Elas vieram aqui só para atrapalhar minha aula. Essa é a Lara, essa é a Ju, elas são minhas alunas do primeiro. A mãe é uma linda. Se inscreva no canal dela, gente. Beijo todo mundo. Tchau. Então vamos lá, ó. Substância pura é toda substância formada por apenas um componente. Então, vamos ver? Neste quadradinho aqui, nós temos uma molécula feita de duas bolinhas vermelhas, uma molécula feita de duas bolinhas vermelhas e uma molécula feita de duas bolinhas vermelhas. Podemos chamar de conjuntinhos. Então, eu tenho três conjuntinhos iguais. Então, a substância, no caso aqui, é essa molécula dupla, esse conjuntinho com duas bolinhas. Então, só tem esse tipo de conjuntinho aqui. Isso é uma substância pura. Esse também só tem conjuntinhos de bolinhas verdes grudadinhas, 2 a 2. Não tem outro tipo de desenho. Então, isso é uma substância pura. A de baixo. Ah, pronto, mais uma para atrapalhar. Vem dar oi. Essa é a Duda. Ela sempre me atrapalha, gente. Eles amam a fofa. Agora tchau, deixa eu terminar. Aqui nós temos um conjuntinho todo igual. Estão vendo? Esse sistema nós temos um conjuntinho de uma bolinha vermelha com duas azuis. Aqui é igual a esse é igual a esse. São todos iguais. Isso é uma substância pura. Então, a gente pode definir como substância pura é aquela feita de um tipo só. Então, aqui, qual é o tipo? Duas bolinhas vermelhas juntas. Qual é o tipo? Duas bolinhas verdes juntas. Aqui, uma bolinha vermelha e duas azuis. E aqui, uma bolinha laranja e 4 azuis. Então, vejam, cada sistema desse, que é o quadradinho, tem um tipo só de desenho, que a gente chama de molécula, tá? Então isso é substância pura. Agora, a diferença de simples e composta. A simples, neste sistema, só tem um tipo de bolinha, verde. E aqui, um tipo de bolinha, vermelha. E aqui, nós temos dois tipos de bolinhas. Eu tenho a bolinha azul e a bolinha laranja. Aqui eu tenho a bolinha azul e a bolinha vermelha. Então ela é composta por conta disso. Apesar de aqui dentro ter só um tipo de molécula e aqui também, que isso faz com que ela seja considerada substância pura, ela é composta porque ela tem mais de um tipo de bolinha. Entenderam? Então é isso, a diferença de simples e composta, ok? Agora, e a mistura, gente? A mistura é quando eu tenho mais de um tipo de componente. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um componente só. Aqui eu tenho um só, aqui eu tenho um só, aqui eu tenho um só. Aqui, a mistura, ela é separada em mistura homogênea, que a gente vê uma fase só. Eu olho aquele líquido, é todo transparente. E a mistura heterogênea, que tem duas ou mais fases, tá? A mistura homogênea, também conhecida como solução. Então, quando eu digo solução, eu já estou dizendo mistura homogênea, tá? Água mineral. Água mineral, gente, essa que a gente compra na garrafinha, apesar da gente ver uma fase só, ali dentro tem muito mais do que só água, tá? Essa daqui é a molécula da água. Parece um Mickey. Quando vocês viram o Mickey, é a molécula da água. Então, vejam só, aqui na água mineral eu tenho água e sais minerais. Vários. Se vocês pegarem uma água, uma garrafinha de água e olharem no rótulo, vocês vão ver que tem N coisas ali dentro, tá? Então a água mineral é considerada uma mistura homogênea. Já a água destilada não. A água destilada é só H2O. Então ela é uma substância pura composta. Aqui não, é uma mistura, que a gente vê uma fase só. Água e sal. Se eu pegar um copinho de água, colocar umas colherzinhas de sal ou de açúcar e misturar bem, dissolver tudo, eu vou ter uma mistura homogênea. Agora, se eu puser mais sal do que a água é capaz de dissolver, aí eu vou ter uma mistura homogênea com um corpo de fundo, ou seja,
tem um salzinho, um açúcar que não dissolveu, tá? Leite, que vocês estão acostumados a fazer leite com chocolate em pó, dissolveu tudo, fica até meio marronzinho. É uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu não consigo separar quem é o leite e quem é o chocolate. Tá lá misturado, dissolvido, eu não consigo separar quem é o sal, quem é a água, tá? Já na mistura heterogênea, eu vou ter duas ou mais fases. Por exemplo, essa, eu pego água e coloco óleo. Não importa a ordem, se eu puser óleo primeiro e depois a água, como o óleo é menos denso, ele fica em cima, porque a água é mais densa. Vamos lembrar que a densidade da água é 1 grama por mililitro. O óleo boiar, ficar para cima, é porque a densidade dele é menor do que 1. Aqui, areia e água. A areia é muito mais densa, por mais que a gente misture, ela vai lá para o fundo. E se a gente deixar paradinho, depois de um tempo, tudo que é areia vai lá para o fundo, e aí a gente tem essas duas fases. Agora, e se eu colocar 3? Óleo, água e areia. Por mais que eu mexa tudo e deixe, daí um tempinho eu vou visualizar as 3 fases. A areia lá embaixo, porque a densidade é maior, depois vem a água, que tem uma densidade menor que a da areia, e depois o óleo, que tem uma densidade menor do que as duas, ok? Então, é assim que a gente visualiza, certo? Agora, vamos ver nos exemplos? Sim, agora vamos fazer aqui no exemplo. Como é que a gente difere tudo isso que eu falei? Nossa, um monte de informação. Vamos para a prática, ó. Vamos lá. Isso aqui é uma substância pura, simples ou composta, ou uma mistura. Então, primeiro a gente vai definir se ela é uma substância pura ou se ela é uma mistura, ok? Vamos lá. Como nesse sistema eu só tenho um tipo de conjuntinho, vejam, são todos iguais. Já nesse aqui não. Estão vendo? Olha, eu tenho vários tipos de conjuntinho. Esse é igual a esse, mas é um tipo. Esse é igual a esse, é outro tipo, é o segundo. Esse é o terceiro e esse é o quarto, que eu pintei aqui, né? Botei o dedo. Então vamos lá. Esse daqui só tem um tipo de componente ou um tipo de substância. Como tem só um componente, a gente diz que isso é substância pura. Pura. Muito bem. Aí, este componente apresenta mais de um tipo de bolinha? Não, é uma bolinha só. Então, é uma substância pura simples. Ok? O que mais? Nós temos aqui quantas moléculas? 1, 2, 3, 4 moléculas. Quatro moléculas. O que mais? Quantos átomos nós temos? Quantas bolinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolinhas. Então eu tenho 8 átomos. Certo? Não é fácil? Aqui ficou meio ruimzinho, mas tá dando pra ver, né? Aqui embaixo agora, ó, venho desse lado. Eu tenho esse conjuntinho, tenho esse que é diferente desse. Então eu já tenho 2 componentes ou 2 substâncias. 3, 4. Esse é igual a esse é igual a esse. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 componentes. Se eu tenho 4 componentes, gente, eu já tenho uma mistura. Eu já tenho uma mistura. Quando eu olho assim, eu não tenho como definir se é uma fase ou duas, então não dá para eu dizer se ela é homogênea ou heterogênea. Fica só assim, a não ser que eu veja lá, como expliquei anteriormente para vocês. O que mais? Quantas moléculas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas. O que mais? Quantos átomos eu tenho aqui? Quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então eu tenho 21 átomos. Pronto. Agora, eu poderia perguntar quantos átomos diferentes eu tenho aqui. Aqui eu só tenho um tipo. E aqui? Então a gente pode colocar aqui, ó, um tipo de átomo, que a gente chama de elemento químico. Mas a gente fala disso depois. Só tem um tipo. E aqui? Eu tenho a bolinha azul grande, tenho a bolinha azul pequena, tenho a bolinha roxa, tenho a bolinha vermelha e tenho a bolinha laranja. Então acho que contamos tudo, né? Contem comigo. Bolinha azul, bolinha roxa, bolinha azul pequena, azul escura, bolinha vermelha e bolinha laranja. Então eu tenho 5 tipos de átomos, que a gente chama de elemento químico. E aí, tudo bem? Ficou claro? Deu para tirar um pouquinho as dúvidas a respeito disso? Então corre lá no seu livro, que com certeza tem exercícios para fazer. E vai praticar, que eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Ó, um beijo para vocês, tchau e até a próxima aula.